E pasme, muitas dessas transações são feitas via redes sociais, como o Facebook. Ali os pais anunciam, vendem, ou até em sites de compra e venda, como o OLX, esses outros aí mais. A coisa está mais ou menos assim. Isso sem falar na violência doméstica. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra décadas atrás, e diz que naquela pesquisa apresentou-se 7.700 casos de crianças maltratadas por ano. Nós estamos falando de um país que está no primeiro mundo, uma cultura avançada como a da Inglaterra, 7.700 casos de crianças maltratadas no ano, com 110 mortes. Eu não estou falando de uma pesquisa feita no Brasil, porque não chegaram a fazer essa pesquisa, mas eu creio que daria um número, uma cifra muito mais elevada. E já em 1981, a pesquisa apresentou 4.600 crianças maltratadas, com 700 mortes. Veja só, o número de mortes por crianças maltratadas dentro dos lares subiu de 110 para 700 em quase uma década. Nós não estamos falando de crianças violentadas, maltratadas na rua. Estamos falando de crianças violentadas, maltratadas dentro de casa. Violentadas, maltratadas e mortas dentro de casa. Na França, a mesma pesquisa registrou 30.000 casos anuais de crianças maltratadas dentro dos lares. Alemanha, 15 a 18 mil. Estados Unidos, em um ano, registrou-se 1 milhão. Na década, aliás, de todos esses 19.400 casos que o Google apresentou, eu peguei só um exemplo. Em Maringá, a mãe tenta vender o seu filho, olha só o preço, R$ 1.600. R$ 1.600. Recentemente, olha só essa manchete que aconteceu uns dias atrás. Recentemente no Paraná, marido tentou matar a esposa de 22 anos para viver com a sogra de 48 anos, com a qual mantinha uma relação amorosa por 4 anos. E os dois juntos tramaram a morte da esposa. Ou seja, a própria mãe da moça tramando junto com o marido dela a morte dela para ficar com o marido. É a palavra de Deus se cumprindo. Filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra e por aí diante. No Brasil, a violência, agora nós estamos falando da violência de filhos contra pais. Falamos da violência de pais contra filhos. Agora, já no Brasil, nós temos já uma pesquisa de filhos contra pais. Diz que todos os dias a polícia registra pelo menos um caso de violência do filho ou da filha contra o pai ou contra a mãe. Isso, os casos são registrados, porque a cifra que fica sem registro é muito maior. No Brasil, no ano de 2012, registrou-se 4.289 casos de violência de filhos contra pais. Em 2013, 5.559. Em 2014, 4.454 casos. Ou seja, 14.302 casos em 3 anos. Isso, os casos que são registrados. É muita violência, tanto de pais contra filhos, como de filhos contra pais. Essa semana aconteceu um caso bastante interessante, isso nos Estados Unidos. Eu creio que foi a primeira vez que aconteceu um caso como esse. Um casal levou o filho de 30 anos na justiça, requerendo do juiz que o filho fosse retirado de casa, expulso de casa, por não contribuir nas despesas da casa e nem nos trabalhos domésticos. Vocês viram essa notícia, né? Filho de 30, e pior que o juiz concedeu. O filho perdeu na justiça e teve que sair de casa, vai ter que sair de casa um filho de 30 anos.
por não ajudar e cooperar nos trabalhos da casa, os pais levaram ao tribunal de ser expulso de casa. Muito bem. Tudo isso nós estamos vendo na nossa era atual. Um número muito grande, no meio das famílias, de violência. Violência de pais contra filhos e violência de filhos contra pais. Mas uma coisa muito interessante que o Senhor Jesus Cristo estava mostrando para mim, o Espírito Santo mostrou para mim nas Escrituras, ainda essa tarde, que eu nunca tinha percebido. Ele já tinha lido, relido esse versículo, olhado, analisado, mas nunca tinha me apercebido de um detalhe. Malaquias 4:6, olha o que diz em Malaquias 4:6, último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4:6. Eu vou ler o capítulo todo, que são 5, 6 versículos. Olha só o que diz interessante em Malaquias capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento, no último capítulo, e sobretudo, mais interessante, no último versículo. Olha só, Malaquias capítulo 4, no último livro, o último capítulo do Antigo Testamento diz assim: o dia do Senhor, pois certamente vem o dia, ardendo como uma fornalha, todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Agora reparem no versículo 6, o último versículo do Antigo Testamento, que contém uma promessa muito importante para as famílias e ao mesmo tempo uma advertência. O versículo 6 do capítulo 4 de Malaquias, o último versículo do Antigo Testamento na Bíblia, nos diz: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu vou ler de novo. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse profeta Elias, que o profeta Malaquias se refere, já veio. João Batista, quando esteve pregando na terra, ele foi comparado com o profeta Elias, e a pregação de João Batista era exatamente essa, o arrependimento, pregando que os corações dos filhos se convertessem aos pais, dos pais aos filhos, batizando famílias inteiras, procurando trazer paz, entendimento aos lares. Isso já aconteceu. Mas nos dias de hoje, esse novo reavivamento no meio das famílias, esse novo reavivamento no meio dos lares precisa novamente acontecer, porque exatamente por causa de toda essa situação que eu acabei de ler para vocês, dos tantos, inúmeros e múltiplos casos de violência familiar, violência doméstica, este é um dos grandes motivos pelo qual Deus tem ferido a terra com maldição. Cada vez mais a terra está sendo ferida com maldição. E uma das principais causas de Deus ferir a terra com maldição é exatamente essa violência que nós vemos no âmbito familiar.
Isso eu não li em lugar nenhum, talvez você não tenha ouvido em lugar nenhum. Deus me deu ainda essa tarde. Eu estava meditando nessa palavra e me saltou aos olhos esse detalhe. Uma das causas da maldição, que Deus tem visitado a terra com maldição, principalmente nesses últimos tempos, é por causa do grande número de violência familiar. Eu poderia ainda falar de violência familiar entre marido e esposa, esposas contra marido, marido contra esposas. Quantos e quantos casos. E tudo isso gera maldição sobre a terra. Poderia falar também daquela violência que não é em atos, mas é em palavras. Quanta violência no meio familiar em palavras. Palavras duras, ásperas, de marido para com esposa, de esposas para com marido, pais para filhos, de filhos para pais, que às vezes dói, machuca até mais do que uma violência física. Tudo isso é violência familiar. E tudo isso gera maldição sobre a terra. E se gera maldição sobre a terra, gera maldição também no meio da nossa casa, no meio do nosso lar, no meio da nossa família. Talvez se você chegou nessa noite perguntando por quê? Por que meu lar não tem sido melhor? Por que minha família não tem sido mais abençoada? Talvez Deus esteja te dando uma resposta nessa noite. É por causa da violência. É por causa da violência no meio da família. Violência através de palavras, através de não palavras. Tem a violência também do silêncio. Quando o marido ou a esposa deixa de falar um com o outro, é uma violência também. Guerra silenciosa, onde aquilo vai machucando o coração de um, machucando o coração de outro. Pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais. Uma verdadeira guerra dentro do lar. E tudo isso gera maldição. Alguma consequência séria vai trazer sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E precisando ser feito alguma coisa. Pedir a Deus que Ele venha trazer um avivamento sobre as famílias, um avivamento sobre os lares, venha trazer paz nos corações, para que Ele não venha e fira a terra, o lar e a família com maldição. Nós cansamos de ler os textos de Efésios 5, que é exatamente o mesmo texto que está em Colossenses 3, mas que não faz mal nenhum de vez em quando, vez por outra, nós repetimos. Olha só que interessante. Não sei se você já reparou que na sua Bíblia, o mesmíssimo texto que está em Efésios 5, 22, também o mesmíssimo texto está em Colossenses capítulo 3. Já repararam isso? Eu vou ler os dois textos para você ver que não muda nada. E por que será que Deus quis colocar na sua palavra dois textos iguaizinhos? Por quê? Talvez seja por causa da importância que isso tem. Então, se é tão importante, leiamos Efésios 5, 22, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Agora eu vou ler o mesmíssimo texto em Colossenses capítulo 3. Reparem que não muda nada, absolutamente nada. Olha só, Colossenses capítulo de número 3, versículo 18. Olha só: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura.
Aí vem o recado dos filhos para os pais e dos pais para e aos pais. O recado aos filhos e aos pais. E também está em Efésios capítulo 5. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Em Efésios capítulo 5, esse mesma ordem do Senhor tem também uma promessa, é acompanhado de uma promessa. Efésios 6 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse é o motivo pelo qual a vida de muitos jovens tem sido ceifada nos dias atuais. Muitos jovens têm morrido. Eu estava lendo uma estatística ontem, de onde eu vi essa estatística? O grande número de mortalidade entre os jovens de 20 a 24 anos. A maior cifra de homicídios está nessa faixa etária de 20 a 24 anos entre os jovens que morrem por homicídio. Talvez seja exatamente por causa da falta de cumprir-se esse mandamento de honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento e é com uma promessa, para que tudo vá bem para a pessoa e para que ela tenha uma vida longa sobre a terra. Vocês estão vendo como é importante, como é muito importante nós termos o nosso lar, a nossa família dentro do padrão divino. Porque quando nós temos o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento dentro do padrão divino, a promessa do Senhor é que tudo irá bem. A promessa do Senhor é de paz, a promessa do Senhor é de proteção, a promessa do Senhor é de dar prosperidade, a promessa do Senhor é de dar longevidade. Tudo irá bem. E do contrário, a advertência do Senhor é que Ele vem e fere a terra com maldição. Vem maldição sobre o lar, maldição sobre a família. Tá bom, pastor, mas e aí? Como fazer para que meu lar seja assim, pastor? Eu sei que eu preciso tratar minha esposa bem, sem amargura. A esposa deve estar pensando: eu sei que eu tenho que ser submissa ao meu marido, eu sei que eu tenho que estar em paz com ele, concordando com os filhos. Nessa hora eu estou pensando: eu sei, pastor, eu sei que eu tenho que obedecer meus pais, mas como? Os pais da mesma forma, mas como? Meu filho faz isso, faz aquilo. Eis aí o desafio. Mas como a palavra de Deus, ela lança o desafio, mas ao mesmo tempo ela traz a solução, ela não nos deixa sem respostas. A resposta está na própria palavra do Senhor. Nós temos do Senhor a orientação para nós fazermos, e ao mesmo tempo o Senhor nos dá a força, o Senhor nos dá a condição. Olha, você não precisa ir longe para tentar encontrar a felicidade. Você não precisa abandonar a sua família para encontrar a felicidade. A família está na sua própria casa, está no seu próprio lar. Talvez muitos já ouviram falar da história de Ali Hafed. Ali Hafed, ele era um homem que ele queria o melhor para a sua família. E naquela intenção de buscar o melhor para a sua família, um dia ele saiu atrás de diamantes. Porque alguém falou para ele: olha, Ali, se você um dia encontrar um lugar que tenha areias finas, areias branquinhas, cave, porque naquele lugar é bem improvável que você encontre diamantes. E ele pesquisou para encontrar um lugar onde as areias fossem branquinhas, fininhas. Ele foi para lá, deixou casa, deixou a esposa, deixou seus filhos, tentando encontrar a felicidade para o seu lar, porque ele achava que a felicidade estava nos bens materiais, que a felicidade estaria no dinheiro. Mas o dinheiro não compra a felicidade. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não compra a felicidade. Esse homem saiu de casa, abandonou tudo, passou muitos anos atrás dos famosos diamantes.
E depois de muito tempo ele volta para casa frustrado, porque perdeu os melhores anos da vida dele, perdeu os melhores anos da vida de convívio com a família, mal viu seus filhos crescerem. Ele volta para casa frustrado, sem um tostão, perdeu tudo. E para sua surpresa, essas areias fininhas, branquinhas, que ele tanto almejara, que ele saiu no mundo percorrendo para buscar, estavam exatamente no fundo da sua casa. Ele descobriu, através de uma forma assim muito incidental, que ali nos fundos da casa dele tinha areias finas, areias brancas, e que depois ele cavar, ele encontrou os tão almejados diamantes. Assim é na nossa vida. Às vezes nós procuramos a felicidade aqui, felicidade ali. Achamos que vamos fazer a felicidade dos nossos filhos, dando presentes caros e outras coisas mais, fazendo festas, quando na verdade os nossos filhos precisam só de um pouquinho de atenção, um pouquinho mais de carinho. Às vezes nos preocupamos, Dia dos Pais, Dia das Mães, comprar o melhor presente para o pai, para a mãe, mas muitas vezes não sabemos que aquilo que eles querem, um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa atenção. Como eu gostaria de ainda ter meus pais vivos. Hoje eu fico pensando, eu vim para o litoral fazer obra, e às vezes eu deixava eles 6 meses, quase um ano sem visitá-los, num lugar tão perto que é São Paulo. E às vezes quando eu vou a São Paulo, eu passo em frente da mesma casa que eu passei a infância, em frente da casa dos meus pais, e eu já tive essa sensação de olhar na janela, talvez ver-nos ali. Quantas vezes eu voltei ali naquele mesmo lugar, fiz questão de passar na mesma rua e ter esse sentimento de saudade. Mas os tempos passam, tudo que a gente pode fazer hoje pelos nossos pais, devemos, tudo aquilo que nós pudermos fazer pelos nossos filhos, devemos fazer, porque o tempo passa, a vida passa, e muitas vezes nós corremos atrás de tanta coisa, corremos atrás do ouro de tolo, como já dizia Raul Seixas, corremos atrás do ouro de tolo, e não damos atenção ao principal. Sabe aquela mulher que encontrou uma caverna aberta, e dentro da caverna tinha muitos tesouros, muitas joias, muito ouro, e uma voz dizia para ela: entre na caverna, pegue todo o ouro, todas as joias, todo o tesouro que você puder, estará aí de lá de dentro, mas não esqueça o principal. E a mulher estava com o filho no colo. Ela entrou naquela caverna, ela ficou assim, estupefata, abismada de tantas joias, tanto tesouro, tantas coisas valiosas. Ela foi enchendo os bolsos, enchendo a sacola, enchendo a roupa, e ela ficou tão ali fascinada que ela deixou a criança no chão e foi enchendo dos tesouros. E a voz dizia para ela: pegue tudo que você puder recolher dentro dessa caverna, mas não esqueça o principal. Você tem mais 5 minutos, dentro de 5 minutos a porta dessa caverna está fechada. Pegue tudo que você puder, saia rapidamente, mas não esqueça o principal. Ele foi recolhendo muitos tesouros, muitas joias. O filho ali, deitado no chão, quando soa o último aviso para ela sair da caverna, ela sai, alegre, feliz que ela tinha agarrado muita coisa. E quando ela vê a porta da caverna fechada, ela se lembra: meu filho, deixei meu filho lá dentro. Esqueceu-se do principal. Então na nossa vida, a principal coisa não está a alcançar riquezas, alcançar posição, alcançar status, reconhecimento. O mais importante são os nossos relacionamentos. Certamente, olha, se você fizer uma pesquisa entre pessoas que estão morrendo no leito do hospital, numa ala de doentes terminais, um dia visite uma ala de doentes terminais.
uma ala de pessoas que estão para morrer no hospital. Pergunte para essa pessoa o que ela faria se ela tivesse mais um mês de vida, um ano de vida. Certamente essa pessoa não vai responder: eu queria trabalhar mais, eu queria ter ganhado mais dinheiro, eu queria ter alcançado mais fama, eu queria ter alcançado mais sucesso. Certamente ela vai dizer: se eu tivesse mais um mês de vida, mais um ano, eu daria tudo para estar perto dos meus entes queridos, eu daria tudo para estar perto dos meus familiares, eu daria mais tempo para minha família. Porque Deus te deu um tesouro para você cuidar, que é o principal nessa vida. É a sua família, o seu lar, seus filhos, seus entes queridos. Cuide deles, dedique tempo a eles. Você verá a bênção do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua família. Procure manter diálogo, comunicação, amor. Olha, se existem 3 instituições na Terra que nas últimas décadas, nos últimos tempos, têm sofrido ataques cruéis do Satanás, são essas 3 instituições.